Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias de um dos livros de finanças mais famosos que existem. A ideia central é simples, mas olha, é poderosa. A gente acompanha um jovem aprendendo sobre dinheiro com duas figuras paternas. O pai biológico, super instruído, mas que vivia apertado, e o pai do melhor amigo dele, que nem terminou a escola direito, mas se tornou um dos homens mais ricos do Havaí. São dois mundos, duas filosofias de vida, sabe? Completamente opostas. E o resultado final? Bom, não podia ser mais diferente. Esse slide aqui resume tudo. Um dos pais construiu um legado, deixou milhões para a família. O outro, mesmo com todo o estudo e trabalho duro, só deixou dívidas. E aí fica a pergunta, né? O que um sabia sobre dinheiro que o outro não fazia a menor ideia? E é aqui que a gente vê o X da questão. Os conselhos eram o dia e a noite. De um lado, o pai pobre dizia: estude para arrumar um emprego seguro. Ele via a casa como o maior investimento da vida e morria de medo de arriscar. Do outro lado, o pai rico falava: estude para ficar rico, para entender como o dinheiro funciona. Ele ensinava a gerenciar o risco e, olha só, tinha uma visão totalmente diferente sobre o que era um investimento de verdade. Sabe, o conselho do pai pobre, por mais bem intencionado que fosse, acaba levando a uma armadilha que o livro chama de corrida dos ratos. É basicamente um ciclo vicioso, uma esteira rolante financeira que prende a maioria das pessoas que depende de um salário para viver. Então, como é que funciona essa corrida na prática? Bom, começa com um bom emprego. O dinheiro entra, mas aí os gastos sobem junto. É um carro novo, uma casa um pouco maior, umas férias. E quando a pessoa vê, tá presa, trabalhando cada vez mais só para conseguir pagar as contas e as dívidas que fez. É um ciclo que não para e que, pior, acaba sendo passado de pai para filho. E aqui está o pulo do gato. Na corrida dos ratos, o esforço é todo da pessoa, mas quem realmente leva melhor não é ela. Quem ganha são os donos da empresa, o governo com os impostos e os bancos com os juros. A pessoa está lá, correndo na rodinha, que nem um hamster, mas quem está saindo do lugar de verdade são os outros. Ok, se essa é a armadilha, a pergunta de US$ 1 milhão é: como é que se escapa disso? Como quebrar esse ciclo e parar de correr em círculos? A resposta, segundo o livro, está na lição mais importante do pai rico. É aqui que o jogo vira. A regra número 1, e talvez a única que realmente importa para construir riqueza de verdade, é entender a diferença crucial entre um ativo e um passivo. Esquece aquelas definições complicadas de livro, de dicionário. A definição do pai rico é, de uma simplicidade genial. Um ativo é qualquer coisa que gera renda, que bota dinheiro no bolso todo santo mês, quer a pessoa esteja trabalhando ou não. Simples assim. E do mesmo jeito, um passivo é o exato oposto. É qualquer coisa que custa dinheiro, que tira dinheiro do bolso com frequência. É um ralo. A beleza dessa distinção está justamente no quão simples ela é. Pensa assim, quando se adquire um ativo, tipo um imóvel para alugar ou umas ações que pagam dividendos, ele cria um fluxo de dinheiro que entra, que vai direto para a coluna de renda. É o dinheiro trabalhando para a gente e não o contrário. Já um passivo, como um financiamento de carro ou a hipoteca da casa onde se mora, ele cria um fluxo de dinheiro para fora. Ele só alimenta a coluna de despesas. O dinheiro está indo embora. E aqui está o grande erro que a maioria das pessoas comete. A classe média e os mais pobres compram passivos, como a casa própria ou um carro financiado, e acreditam piamente que estão comprando ativos. Já os ricos, eles focam toda a energia e o dinheiro deles em comprar ativos que geram mais dinheiro. Essa é a virada de chave. Beleza, então como é que os ricos colocam isso em prática? Porque não é só sobre comprar ativos, né? Eles entendem como o sistema financeiro funciona e usam isso a favor deles. Especialmente, olha só, quando o assunto é imposto. Olha, a história dos impostos é uma coisa de louco. No começo, eles foram criados com a desculpa de taxar os ricos. A ideia foi vendida para a classe média e para os pobres como se fosse uma punição para os milionários. Mas o que aconteceu na prática? O apetite do governo por dinheiro só cresceu e os impostos acabaram caindo com força justamente em cima da classe média que apoiou a ideia. Essa frase do pai rico é bem polêmica, né? Mas ela serve para ilustrar um ponto importante. Essa mentalidade de tirar dos ricos para dar aos pobres, no fim das contas, faz com que a classe média pague a conta. Enquanto isso, os ricos, que estudam e entendem as regras do jogo, sempre acham um jeito legal de pagar menos impostos. E como eles fazem isso? A principal ferramenta é ter uma empresa, uma sociedade anônima. A mágica está aqui, ó. A empresa primeiro ganha o dinheiro, depois gasta com tudo o que precisa para operar e só no finalzinho paga imposto sobre o lucro que sobrou.
Com o empregado é ao contrário. A pessoa ganha, paga imposto primeiro e aí tenta viver com o que restou. É uma inversão total de fluxo. Entender a lei, nesse caso, é poder. Então, resumindo tudo, a regra de ouro é essa: cuide do seu próprio negócio. Isso não significa largar o emprego, mas sim que o foco principal tem que ser construir a sua própria coluna de ativos. E a recompensa por fazer isso, por focar nos ativos primeiro? Essa é a melhor parte. Com o tempo, é o dinheiro que os seus ativos geram que vai comprar os artigos de luxo que se quer ter. Pensa na diferença. Os ricos compram luxos por último, com o rendimento dos investimentos. A classe média compra primeiro, com o próprio suor e muitas vezes com dívidas. No fim das contas, a lição que fica, a mais importante de todas, é que o dinheiro em si, ele não é o principal. O que vale ouro é a educação financeira. Com o conhecimento certo é possível construir fortuna, perder tudo e construir de novo. Porque o poder de verdade não está na grana, mas sim no que se sabe sobre ela. E isso leva a gente para uma reflexão final, né? O ativo mais poderoso que existe, que qualquer um pode ter, é a própria mente. Se ela é capaz de criar tanta riqueza, a pergunta de verdade não é nem o que fazer com o dinheiro, mas sim como estamos treinando a mente que gera esse dinheiro. Fica aí a provocação, né? Como é que cada um de nós está investindo no seu maior ativo? Vale a pena pensar nisso.